Você já percebeu os erros escondidos em Peppa Pig? Bem, hoje você vai ver todos eles. No episódio Princesa Pippa, Vovó Pig entra no quarto da Peppa e a lua aparece no painel esquerdo da janela. Logo depois, ao pisar em um brinquedo de pato, a lua aparece no painel direito. Por fim, ao sentar na cadeira, a lua retornou ao painel esquerdo. Sério, essa lua precisa se decidir. No episódio lançado recentemente, Lava, percebemos um grande deslize dos animadores. Ao tirar fotos da Mamãe Pig e do Papai Pig, repare no fundo, parede amarela e um calendário. Mas quando ela imprime a foto, ela fica completamente diferente. Na foto, eles estão em pé na frente de uma parede verde, enquanto antes eles estavam em pé na frente de uma parede amarela. Continuando no episódio Emily Elephant, quando as crianças estão correndo para dentro da sala de aula, observe a ordem delas. Primeiro vem a Peppa, depois a Rebecca, e então o Danny, o Pedro, a Suzy, a Zoe e por último a Candy Cat. Mas o erro é que, na cena seguinte, é a Peppa que entra primeiro, e depois da Peppa vem a Candy Cat. Como isso é possível? Momentos atrás vimos a Candy Cat entrando por último, e não foi só isso. Enquanto mostram para Emily onde pendurar o casaco, vemos vários já no cabideiro, mas agora em ordem diferente. Casacos verde e laranja trocaram de lugar no episódio Dia Muito Quente. Logo no início, o nariz da Mamãe Pig passa pela porta ao abri-la. Observe bem essa cena. Porque está muito quente, você precisa de protetor solar. Você notou algo estranho? De onde a Mamãe Pig pegou o protetor solar? Se ela estivesse usando roupas normais, poderíamos supor que ela tirou do bolso, mas ela está de maiô. E com certeza não há bolsos no maiô dela, certo? Depois Mamãe Pig conecta o cano à torneira. De onde veio a torneira? No início do episódio não havia nada, mas agora tem uma torneira. E tem mais. Depois a senhorita Coelha aparece com um carrinho de sorvete e Mamãe Pig compra para todos. Mas o sorvete do George literalmente derrete em segundos, enquanto os outros sorvetes ficam normais. Quando Mamãe Pig vai dar o sorvete do Papai Pig ao George, repare no palito na mão dele. Assim que ele pega o sorvete, o palito desaparece. Ao voltarem para a piscina, vemos que todos já comeram o sorvete, pois estão de mãos vazias. Depois, ao acordar o Papai Pig, ele aparece comendo o mesmo sorvete do George. O episódio do almoço tem muitos erros. Logo no começo, podemos notar o George em pé bem na divisa entre a horta e a grama. Quando a cena se afasta, vemos que ele está mais longe da horta. E isso não é tudo. Nessa cena, a Vovó Pig está fazendo salada enquanto a Peppa e o George estão ao lado dela assistindo. Agora foque na Peppa aqui. Enquanto a cena se afasta, Peppa desliza até George, parecendo flutuar pelo chão. Foi rápido, mas percebemos. No episódio País do Desfiladeiro, enquanto os porquinhos se preparam para embarcar no helicóptero da senhorita Coelha, observe as botas da mamãe porquinha. Você vai ver claramente que elas são azuis. Pouco depois, ao descer a escada para o barco, as botas dela mudaram magicamente para roxo. No episódio Engarrafamento, as coisas não batem muito bem. Já no início, vemos uma macieira à direita da tela. Pouco depois, quando Vovó e Vovô Pig levam o carrinho de mão para fora, a macieira desaparece de repente. Mais estranho ainda, a árvore que estava à esquerda parece se mover magicamente para perto da casa. Mas esse não é o único deslize. Quando a família Pig fica presa no engarrafamento, preste bastante atenção no carro da senhorita Coelha. As orelhas dela são tão altas que atravessam o teto do veículo. Esse próximo erro é hilário. No episódio O Passeio de Trem, Madame Gazelle leva o grupo de crianças para um passeio de trem, onde eles precisam marcar o que vem em suas folhas de atividades. Mas na estação de trem, Pedro perde seu bilhete. Quando Pedro está procurando seu bilhete, olhe com atenção para o chão. Vemos claramente que não há nada. Pouco depois, Madame Gazela chega e Zoe Zebra mostra o bilhete de trem do Pedro no chão. Aquele bilhete não poderia estar lá originalmente. Talvez Zoe Zebra o tenha escondido. Enquanto Pedro olhava para Madame Gazela, ela jogou seu bilhete no chão. No episódio Ilha Deserta, Vovô Coelho, Vovô Cachorro e Vovô Porco vão pescar. E se olharmos para o barco, podemos notar que há um mastro de bandeira, um volante e uma alavanca de marchas. Mas o erro é que quando eles navegam com o barco e chegam ao destino, podemos notar que a alavanca de marchas desapareceu. Mas antes ela estava bem lá. Isso não é tudo. Depois o barco afunda e os 3 vovôs ficam presos em uma ilha deserta. Então o Papai Cachorro salva o dia. Quando o Papai Cachorro está prestes a entrar no barco, podemos notar que a alavanca de câmbio do barco dele está na ponta, bem mais longe do volante. Mas assim que ele entra no barco, a alavanca de câmbio agora está perto do volante. Mas espere, tem mais uma coisa. Quando o Papai Cachorro e as crianças encontram os vovôs, a alavanca de câmbio some. Sério.
onde você encontra barcos como esses. No episódio O Show de Natal do Sr. Batata, os alunos do grupo de teatro da Peppa se reúnem para assistir ao show ao vivo do Sr. Batata. Perceba que Peppa está sentada na última fileira com alguns de seus amigos, e na fileira à frente da Peppa podemos ver um gato marrom. Preste atenção, pois o erro aqui é mágico. Momentos depois, Madame Gazela anuncia o início do show e o gato marrom que estava na frente da Peppa aparece na primeira fileira. E isso não é tudo. Assim que o show está prestes a começar, Pedro Pônei diz que precisa ir ao banheiro. Agora concentre-se nesses dois ao lado do Fred Raposa. Quando Pedro vai ao banheiro pelo corredor, os dois assentos já estão vazios, embora segundos antes estivessem ocupados. Falando novamente sobre o gato marrom. Depois que Pedro vai ao banheiro, a cena dá um zoom na Peppa. Veja quem está na frente dela, o mesmo gato da primeira fileira. Após Pedro voltar do banheiro, a cena afasta novamente e o gato reaparece magicamente na primeira fileira. Sério, que tipo de truque está acontecendo aqui? Esse próximo erro aparece no episódio Bola Saltitante. Peppa e seus amigos jogam futebol. Também podemos notar 4 árvores com frutas. Nelas, agora preste atenção, porque segundos depois todas as frutas das árvores desaparecem no ar. Mas segundos depois, quando Rebeca Coelha marca um gol, as frutas podem ser vistas novamente. Sério, o que há com essas frutas? No episódio Noite de Cinema, Peppa e amigos vão à casa de Penny Ursa assistir a um filme. Se olharmos para o sofá, podemos ver que há 3 almofadas nele. Mas o erro é que, quando os pais de Penny Bear montam o projetor, as almofadas já sumiram. Engraçado que logo depois, ao sentarem para ver o filme, as crianças aparecem de novo com as 3 almofadas. Mas desta vez, Rebecca, Suzy e Gerald estão sentados em... Vamos analisar um erro lógico. O episódio O Carnaval tem muitos erros. No início, Gerald Girafa aparece na multidão, mas logo depois está no desfile tocando guitarra elétrica em uma banda de jazz. Na cena com Capitão Cão e Danny Cão, Gerald reaparece na multidão. E ainda tem mais. Quando o Sr. Batata piscou, seus olhos sumiram e olhos não são a única coisa que desapareceu. Sr. Batata não tem braço nesta cena. Olhe para o volante. As mãos dele não estão lá. Mas momentos depois, os braços dele aparecem no volante. No episódio em que... A Turma da Peppa. Ao acampar, notamos um erro de continuidade interessante. Primeiro na cena, vemos a Sra. Lobo ensinando as crianças a fazer bolhas de sabão. O detalhe é que logo depois, na próxima cena, as ferramentas de bolhas de sabão somem das mãos de todas as crianças. No episódio Amigos do George, notamos outro erro de animação com objetos que somem e aparecem, neste caso, os baldinhos de areia do George. Os amigos brincavam e estavam próximos das crianças. Então Peppa Pig começa uma pequena discussão para defender cada um dos seus irmãos no jogo. Note que, ao ampliar a imagem de novo, os 2 baldinhos de areia somem como se nunca estivessem ali. Os meninos os jogaram para cima enquanto ninguém estava olhando para eles. Da próxima vez que assistir Peppa Pig, preste atenção. Você pode notar um erro que todos ignoramos.